Mas que terra é essa? Não é uma terra sem pedras ou sem espinhos, mas uma terra que, mesmo ferida, decide acolher. Uma terra que permite que a palavra penetre fundo, que doa espaço, tempo, silêncio. Evangelho segundo São Mateus, capítulo 13, versículos do 1 ao 9. Meus irmãos e minhas irmãs, na travessia do deserto, o povo de Israel se vê confrontado com a liberdade que tanto desejava, mas que agora lhes exige responsabilidade, confiança e abandono. É nesse cenário de provação que escutamos a palavra do Senhor. Eis que farei chover do céu pão para vós. O termo hebraico aqui é da raiz do termo matar, fazer chover, e não significa qualquer chuva. É uma chuva do céu, uma generosidade que desce do alto, uma providência que nos visita com graça inesperada. Ao mesmo tempo, no Evangelho de hoje, Jesus nos fala de outro tipo de chuva, desta vez não de pão, mas de semente. Eis que o semeador saiu a semear. São Mateus capítulo 13, versículo 3. Em grego, speiron, que significa aquele que semeia, aquele que carrega em si a imagem da ação contínua, confiante, quase imprudente, de quem lança a vida sobre o terreno incerto. Entre o pão que cai do céu e a semente lançada à terra, há um movimento divino. Deus se oferece como dom. Deus não exige primeiro, antes ele se dá. A man, ou seja, a maná do deserto, e o esperma, a semente do Evangelho, são ambos símbolos do dom que alimenta, transforma e faz crescer. E cada um deles exige da parte do homem a acolhida diária. A pedagogia divina é sempre discreta e fiel. Deus se oferece como mistério, nunca como imposição. A pergunta que brota dos lábios dos hebreus ao verem a coisa caída do céu, essa expressão, o que é isso? Êxodo capítulo 16, versículo 15. Ainda hoje, quando Deus nos visita com dons inesperados, uma palavra, uma cruz, uma luz, é legítimo perguntar: o que é isso, Senhor? Porque é na pergunta que começa a escuta verdadeira. O deserto, meus irmãos e minhas irmãs, é um lugar de purificação, onde nós somos despojados das falsas seguranças. E não por acaso o povo reclama. Tivéssemos morrido no Egito, onde comíamos carne e pão à vontade. Êxodo capítulo 16, versículo 3. O passado, mesmo que de escravidão, parece mais confortável que o presente de liberdade e fé. A murmuração é sempre o sintoma de um coração que se fecha ao futuro de Deus. Um coração que esquece que no deserto o pão não vem do trabalho humano, mas da fidelidade divina. Já no Evangelho, Jesus nos convida a olhar para o nosso coração como terra. Ele fala de sementes caindo em terrenos diversos, à beira do caminho, entre pedras, entre espinhos e, por fim, em terra boa. Essa é a cena de abertura, simples, silenciosa, mas profundamente reveladora do mistério de Deus. O que diferencia esses terrenos? Não é a semente, que é sempre a mesma palavra de Deus, mas a disposição interior de quem escuta. Não é a semente, que é sempre a palavra de Deus, mas a disposição interior de quem escuta. Quem tem ouvidos, ouça. São Mateus capítulo 13, versículo 9. O verbo aqui, grego, é akoueto, imperativo de akouo, ouvir com atenção e obediência. Escutar no sentido bíblico é deixar-se transformar. É a escuta que se faz caminho. Veja, meus irmãos e minhas irmãs, que a mão generosa do semeador é o céu que se abaixa até nós. Deus continua a sair todos os dias para semear. E o faz com excesso, com largueza, quase com desperdício, assim poderíamos dizer.
Ele não calcula as chances do sucesso, porque seu amor não seguia pela eficiência, mas seguia pela esperança. O semeador de Jesus não poupa terreno. Ele lança a semente mesmo onde parece que nada pode nascer. E isso é o evangelho puro. É Deus que sai de si, que se faz dom, que abandona o alto do céu e se aproxima da terra, a nossa terra, a terra do nosso coração. Santo Agostinho, em seus sermões, dizia: Deus que te criou sem ti, não te salvará sem ti. A semente foi lançada. Agora, o coração que escuta é chamado a tornar-se terra boa. Mas que terra é essa? Não uma terra sem pedras ou sem espinhos, mas uma terra que, mesmo ferida, decide acolher. Uma terra que permite que a palavra penetre fundo, que doa espaço, tempo, silêncio. O Catecismo da Igreja nos recorda que a oração é a escuta humilde da palavra. Ser terra boa é cultivar esse espaço interior de acolhida, onde a palavra pode repousar. O alimento da alma, como o pão do deserto, não pode ser estocado. Ele nos é dado a cada dia. O semeador volta cada manhã. E a pergunta é: o solo do nosso coração está pronto? Meus irmãos e minhas irmãs, não há cristianismo sem escuta e não há escuta sem silêncio. Nesse mundo barulhento, o Senhor continua lançando sementes, mas quantas delas conseguem encontrar morada em nós? Quantas palavras de Deus não se perdem nos espinhos da ansiedade, nos pedregulhos da superficialidade ou são pisoteadas pelos hábitos da distração? Mas Jesus não se detém nos fracassos. Ele termina a parábola exaltando a abundância e produziu fruto, 100, 70, 30 por 1. São Mateus capítulo 13, versículo 8. Para um agricultor, isso é irreal, até utópico. Mas é exatamente aí que a lógica divina se revela. Onde há acolhida, o fruto é desproporcional ao esforço. O impossível torna-se possível, o ordinário se torna sagrado. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje o Senhor quer nos alimentar com seu pão e sua palavra. A cada manhã Ele faz chover o necessário, nunca em excesso, nunca em falta. A pergunta que resta é: somos terra? Somos vaso aberto? Ou ainda murmuramos pelos pães do Egito? Hoje é dia de deixar que o céu nos molhe com a chuva do seu amor. Hoje é dia de abrir os ouvidos com sede e com reverência. Hoje é dia de confiar que mesmo no deserto há pão. E mesmo na aridez do nosso coração há esperança de fruto. Uma abençoada quarta-feira para você e sua família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e misericórdia.